Muito bem. Hoje eu quero falar sobre as três fases que todo vendedor profissional passa. Aquele vendedor de alta performance, não aquele vendedor que está na área comercial para experimentar, ou por falta de opção, ou por necessidade. Não esse vendedor, o vendedor profissional, aquele vendedor de alta performance. Esse vendedor ele passa por três fases. A primeira delas é a fase do descobrimento. É quando ele descobre o mundo das vendas e se identifica com ele. Quando ele se apaixona pelo mundo das vendas. Nesse momento, esse vendedor ele começa a estudar vendas, começa a estudar o mercado, estudar as técnicas de vendas, estudar os processos, estudar o cliente, estudar o concorrente, estudar e praticar. Essa é a primeira fase que todo vendedor passa. É a fase da tentativa e erro. Ele tenta uma técnica, não dá certo, ele tenta outra, uma dá certo, outra não dá, ele vai na fase da tentativa e erro, sempre estudando, sempre se aprofundando mais. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase mais perigosa. É a fase onde a maioria dos profissionais de alta performance estaciona, onde eles param. Porque nessa fase, normalmente, esse vendedor ele já começou a colher os resultados, ele já alcançou resultados palpáveis. E aí ele chega na fase que ele acha que ele sabe. É a fase que o vendedor acredita que ele já sabe, que ele já aprendeu. Eu passei por essa fase. E normalmente quando o vendedor chega nessa fase, ele coloca um rótulo. E esse rótulo é o rótulo de especialista em vendas. E quando você coloca esse rótulo em você, você se fecha para o aprendizado. E normalmente é isso que acontece com a maioria dos vendedores. Eles chegam nessa fase, que é uma fase onde eles já têm experiência, eles já estudaram, já praticaram e já têm resultados palpáveis. E aí eles acreditam que eles já sabem. Eles acreditam que não tem mais nada que eles possam aprender. E aí eles estacionam, porque normalmente a maioria dos vendedores se colocam esse rótulo, o rótulo de especialista em vendas. Mas aí tem uma terceira fase, que é a fase onde você se aprofunda um pouco mais no assunto, onde você estuda um pouco mais, pesquisa um pouco mais, pratica um pouco mais, e aí você chega à seguinte conclusão: que você sabe que você não sabe. A única certeza que você tem nessa terceira fase é a certeza de que você não sabe. Porque o mundo das vendas ele é muito complexo e amplo. E nessa fase é uma fase muito conflitante, porque você já tem resultados. Mas ao mesmo tempo você sabe que você não sabe. Que falta muito, que mesmo você vivendo 100, 200 anos, você não teria tempo suficiente para aprender tudo o que se tem de conhecimento na área de vendas. E é um mercado um mercado que muda muito rápido. Então você não consegue acompanhar, por mais que você estude, por mais que você se dedique, você não consegue acompanhar. Então essa fase é uma fase muito conflitante, mas ao mesmo tempo é uma fase libertadora. Por quê? Porque quando você entende, quando você sabe que você não sabe, você se abre de novo para o aprendizado. E aí você começa a buscar mais aprendizado. Você entende que você precisa estar sempre estudando mais, sempre praticando mais, sempre aprendendo com tudo e com todos. E aí você desce daquela soberba que você tinha se colocado como especialista no assunto. E você entende que não importa o quanto você estude, não importa o quanto você pratica, jamais você entenderá tudo o que precisa sobre a área comercial. Então essa é a terceira fase que todo o vendedor, os vendedores profissionais passam. E essa terceira fase é uma fase, apesar dela ser conflitante, ela é uma fase libertadora e maravilhosa. Porque você já está colhendo os resultados, você já tem resultados, você já tem uma experiência, você já estudou, você já praticou, você já tem resultados. Mas ao mesmo tempo, isso te instiga a querer aprender mais, a querer saber mais, a querer entender mais. E nesse ponto já nem é mais pelo resultado, porque o resultado você já tem. Nessa altura, o conhecimento é por mera
curiosidade, por mera paixão pela área de vendas. Então você começa a se aprofundar cada vez mais e não é pelo resultado, porque o resultado você já tem. É pela satisfação de você entender, pela satisfação de você aprender. Então essas são as 3 fases que todo o vendedor profissional passa. Se você veio até aqui, se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí, compartilha, estamos juntos, grande abraço, valeu!